Novos tempos, novos sentidos. Na Semana Mundial do Meio Ambiente, vamos conversar sobre os espaços públicos de lazer. Belo Horizonte possui 73 parques municipais, 790 praças e 209 áreas verdes, de acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Para discutir como a natureza se relaciona com a urbanização e avaliar a capital ao ar livre, eu converso com a urbanista e professora da Universidade Federal de Minas Gerais, Beatriz Couto. Beatriz, quando a gente fala todos esses números, parece que Belo Horizonte é uma cidade que está rodeada pela natureza. Esta é uma avaliação real? Olha, os números são razoáveis, eu imagino que são corretos. Agora, o caso é que a distribuição espacial desses equipamentos, assim, as pessoas de fato atendidas por eles, às vezes tem áreas inteiras de gente muito pouco atendida e áreas que concentram um maior número de equipamentos, então isso é um problema sério para a cidade. É necessário, então, rever essa organização, a distribuição desses espaços? É necessário, é necessário. Há bairros que não tem nenhuma pracinha, uma mínima pracinha que seja, tem bairro que não tem. Pois é, quando a gente fala de urbanização, a gente logo associa a palavra progresso, né, a esse conceito. Atualmente, falar em progresso, o progresso estaria mais relacionado à preservação da natureza? A preservação, o bem-estar da população, a cidadania, ao acesso aos equipamentos urbanos, e entre eles, realmente, as praças e as áreas públicas de lazer são uma questão muito central. E precisa de ter um planejamento específico para essas áreas de lazer? Ah, precisa. Elas têm que ser, além de bem distribuídas, elas têm que ser bem mantidas, elas têm que ser bem projetadas, bem mobiliadas, o uso delas tem que ser estimulado nas 20, não digo 24 horas, mas pelo menos de manhã, de tarde e de noite, por populações variadas, de forma que ela seja uma praça o tempo todo muito cheia de vida. Segurança também é importante nesses espaços, né? Pois é, e o caso do uso da praça o tempo todo torna essa praça mais segura. Quando um espaço fica pouco utilizado, ele acaba sendo um espaço, às vezes, com problemas de segurança. A gente tem certeza que o uso pela população do entorno do local, de manhã, de tarde e de noite, por grupos diferentes, crianças, jovens, adultos, idosos, todo mundo usando a praça, às vezes com uma certa, vamos dizer assim, ecologia de horário, né, para atender melhor um tipo de público ou outro, mas isso é a melhor forma de usar a praça. Quando a praça não fica usada, ela certamente começa a ficar suja, maltratada, mal conservada, em vez de trazer vantagens, ela traz dificuldades. E dentre esses espaços públicos de lazer, as praças acabam se destacando, né? Os espaços são usados para relaxar, praticar atividades físicas, assistir shows e até mesmo para protestar. Algumas praças da capital têm perfis bem definidos e histórias que se relacionam com a comunidade local. Em meio aos tons de cinza, elas são repletas de verde e ar puro e dão vida e fôlego a quem, no dia a dia, procura um lugar para refúgio. Nós temos hoje 73 parques públicos em Belo Horizonte e temos mais de 700 espaços verdes, incluindo as praças, que podem ser utilizados também pela população. Não só para lazer, mas para um lanche, mas para a música, para levar as famílias, as crianças para brincar. Aqui ainda temos muita utilização por parte da população nessas áreas. Tanto que nós temos aqui a maior área verde per capita por habitante no Brasil, praticamente. Entre as capitais, em primeiro lugar. São 18 metros quadrados, em média, para cada habitante. Nós queremos que essas pessoas realmente utilizem mais esses espaços. Entre idas e vindas, quem é de BH tem sempre uma praça para chamar de favorita. Os locais são diversos e os motivos também. Mas o certo é que, por aqui, a maioria dos encontros começa ou termina em uma praça. Pro lazer mesmo, as pessoas, que a cidade é muito cheia de coisa, de carro, corrida, que é gostoso passear. Eu acho que a praça ela é um lugar que ela reflete a harmonia das pessoas. Vem cá, dar uma relaxada, né? Dar uma diferenciada do ar, da cidade, né? Vir numa praça assim, é bom. Isso é muito importante na vida de todo mundo, e principalmente dos belo-horizontinos, né?
que eu acho que carecem assim, de mais praças como essas aqui, né? Para deleite das crianças, né? E dos adultos também, por que não, né? As praças são meio que um refúgio, né, da vida cotidiana. Há quem diga que essa relação de amor vai muito além das nossas fronteiras e que não importa o lugar, quem é praceiro sempre arranja um jeitinho de curtir o espaço. Eu acho que os mineiros vão para as praças, como os cariocas, os paulistas, os baianos, os brasilienses. Agora mesmo eu tive numa viagem em Lisboa e em Cambridge. Você não acredita como que as praças estavam lotadas nessas duas cidades, lotadas mesmo de gente tomando sol, né? Estava chegando, estava tempo aberto, né? Então tomando sol, fazendo piquenique. E para que essa relação ultrapasse os limites do tempo, alguns cuidados são essenciais para garantir a preservação desses espaços. Infelizmente, temos muita depredação dessas praças e desses parques. Cuidar bem de uma praça, de um parque, de um canteiro, de qualquer que seja um espaço público verde, é uma responsabilidade de todo cidadão. Na terra dos causos e das prosas, qualquer lugar pode ganhar novo sentido e se tornar o cantinho ideal para fazer novos amigos. E é assim, no banco de uma praça, que quem é de BH vai recontando sua história. Pois é, Beatriz, quando a gente vai conversar sobre praças, as praças de antigamente, elas são parecidas com as de hoje ou as de hoje sofreram aí uma adaptação? Belo Horizonte é uma cidade que marca uma inflexão na história das praças, porque até então as praças eram aqueles adros na frente da igreja, o chão batido, que a população fazia festas de religiosas, festas populares ali naquele lugar, cavalhada, fazia de tudo. Era espaço aberto, né? Aí com a gente veio uma praça mais francesa, mais trabalhada, mais de embelezamento, né? E às vezes, assim, o uso pode ser mantido, às vezes ele é um pouquinho apresentado só com uma questão mais de embelezamento mesmo, né? E realmente isso mudou. As nossas praças eram praças mais assim, onde a vida popular se apropriava do espaço com mais naturalidade. Nos dias de hoje são espaços mais planejados, vamos dizer assim. Pois é, hoje a gente tem pavimentação nas praças, né? Tem às vezes espaços destinados para shows, elas já estão sendo projetadas de uma forma muito específica, né? Estimula mais a cultura, o acesso à cultura, democratiza também essa parte cultural, torna o lazer mais acessível? Olha, depende se a população do entorno quiser aquele tipo de lazer. Porque quando a população quer, ela usa. Quando aquilo não diz respeito à população do entorno, então aquela praça fica sem ocupação, a gente vê diversas praças que foram planejadas em algum momento com um tipo de formulação e a população não se adaptou e eles mudaram o projeto e a praça chegou a ter assim, uma presença forte. É o caso daquela praça JK, ali no alto do Mangabeiras, que antes era uma pratinha, uma lagoinha, umas coisas assim. Primeiro era um terreno vazio, depois fez uma lagoa, e aí aquilo não deu certo, aí depois fizeram aquele lugar lá de Cooper, de jogo, quadra, que traz a população do entorno, traz o pessoal do Acabamundo, traz o pessoal do Mangabeiras, traz o pessoal do Sion, então é até a gente de fora, então isso depende muito do ajuste, né? É o caso, por exemplo, também da Praça do Papa, Sim. que durante muito tempo foi uma praça basicamente decorativa. Na hora que o Papa apresentou lá, ela adquiriu uma presença que parecia mesmo que estava esperando para acontecer, né? Porque aquela visão da cidade, a visão da montanha, a visão do céu, e aquele evento do Papa lá depois virou um lugar de eventos religiosos, culturais, para a cidade como um todo, né? Quer dizer, é uma praça que atende mais a população da região metropolitana do que propriamente o entorno. E são pesquisas que são feitas nesse aspecto, porque como a gente pode delimitar
que a praça instalada naquele local precisa de ter determinado perfil? Olha, às vezes a população pede. Então, quando ela pede, ela já vem com um determinado tipo de perfil, se quer praça para criança, para adulto, para jovem, para idoso. Às vezes a população se apropria, ela é feita por um determinado sentido e as pessoas vêm e dão outro sentido para aquilo, e o sentido que toca elas mais de perto, né? Obrigada pela entrevista, Beatriz. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. Continue ligado na nossa programação e entre em contato pelas redes sociais. Nos encontramos na próxima semana. Até lá!